Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, meus amores, como eu me levanto. Olha só, daqui a pouco eu quero estar mostrando outra pessoa para vocês, viu, meus amores? Após eu estar aí cuidando de mim, eu quero mostrar para vocês, meus amores, que quando eu me levanto, né? Em primeiro lugar, eu falo com o nosso Deus, porque é muito. Temos que ter prioridade, né? Para falar em primeiro lugar, com a casa fechada, com o nosso Deus. Logo depois, meus amores, eu já venho aqui abrindo, né, a minha casa para dar uma clareada, né, meus amores? E aqui, nesse cantinho ali é o banheiro, então eu já me vesti, né, meus amores? Estou aí de touca, com essa touca na cabeça. E agora, meus amores, venho arrumando a minha cama, né? Que aqui é assim, a gente dorme e depois a gente vem arrumando a nossa cama para ela ficar mais apresentável para vocês, meus amores. Deixa eu virar mais aqui um pouquinho. E aqui é a rotina de todos os dias, né? Me levanto, arrumo aqui, faço o meu cafezinho, depois tomo, né? E vou para o trabalho. Olha aí. Então, aqui é desse jeito, meus amores. Do jeitinho que, para não dar muito trabalho, eu nem coloco um cobre-leito. Eu só coloco mesmo essa cobertinha aqui para não dar muito trabalho, né, meus amores? Deixa eu virar mais um pouquinho a câmera aqui. Olha aí. Para não dar muito trabalho, eu só faço isso aqui, meus amores, ó. Olha aí. Dou uma arrumada. Aqui estão as minhas almofadas, né? Que quando eu chego do serviço, eu chego com as pernas muito doendo. E ali eu descanso as minhas pernas, né? E é desse jeitinho aqui, meus amores. Cama arrumada. Partiu ao banheiro, meus amores. E aqui é o meu banheiro, né, meus amores? Pequenininho, olha aí. Bem pequenininho. E eu já começo aqui lavando o meu rosto, né? Deixa eu estar mostrando pra vocês. Começo aqui, meus amores, com o meu sabão, que eu lavo o meu rosto, e minha buchinha, né? Olha aí, essa buchinha aqui, meus amores, é uma maravilha pra estar lavando o nosso rosto, né, no dia a dia. Então, eu faço assim, olha. Dou uma molhada, né, no rosto. E logo depois eu já coloco um pouquinho de sabão aqui em cima mesmo, olha aí. E venho, ó. Melhor do que a escova, né, meus amores? Porque a nossa pele, quando está assim mais madura, ela fica... Deixa eu ver se melhora mais. Desse jeito aqui, meus amores, ó. Porque a nossa pele, como ela é uma pele mais madura, né? Ó. E essa buchinha que esfoleia bastante, meus amores. E eu gosto muito desse sabão, né? Esse sabão, olha, sabão líquido, Nivea, né? Para estar lavando o rosto. Eu gosto muito dele também, daquele granada, né? Mas eu gosto muito desse aqui. Ó. A sobrancelha, né? Muito importante estar lavando todo o rosto. Olha. Quando eu estou lá debaixo do chuveiro, eu esfoleio a área do pescoço, né? O colo. Então, é desse jeito aí, meus amores. Vou enxaguar aqui e volto com vocês. Aí, enxago, né, meus amores? Bem enxaguado, olha aí. Com bastante água. Não esfregue, né, a pele. Aí, já venho aqui enxugando, meus amores, o rosto, né? Olha.
sem esfregar. Né, meus amores? Muito importante, olha. Dando batidinha. Ó. Preparando a pele, né, meus amores? Pra receber ali o protetor solar, o cremezinho que a gente usa todos os dias. E aqui eu tenho essa água oxigenada, né? Que eu gosto muito também de, ó. Jogar ela dentro da boca de manhã. Enxaguar. Ó. Ela dá uma espuma, né? Aí dá uma limpada nos nossos dentes. E aqui eu tenho essa solução fisiológica, né? Que é o soro que a gente usa. E eu lavo meu olho, né? Aqui, olha, ó. Eu dei uma lavada no meu olho aqui com o soro fisiológico, que é para tirar os resíduos de sabão, né? Pode ficar aí para prejudicar o meu olho. Dou uma secada, né? Dou uma secada aqui e já pego a minha escova de dente, meus amores, né? Não fica só na água oxigenada, não. Temos que escovar também os nossos dentes, né? É à noite. Depois do café da manhã, muito importante também que a gente se escova, né? Depois dos alimentos em geral, né, meus amores? Mas se não puder, pelo menos depois do café da manhã, né? Agora eu estou fazendo aqui, porque eu comi uma maçã depois que eu dormi. Aliás, que eu deitei para dormir, me deu fome, me levantei e comi uma maçã. Estou agora, vou escovar os meus dentes, né, meus amores? Nesse momento, né, meus amores, eu já terminei de escovar os meus dentes, já higienizei o meu rosto, né? E agora, meus amores, vou partir para a arrumação do cabelo, né, meus amores? Passo com vocês lá pro outro lado. E é esse o creminho que eu uso, meus amores, de manhã, para estar dando aquela ajeitada nos cabelos, né? Eu venho aqui, ó, passo um pouquinho, não passo água. Faço assim, olha aí. Né? Pra juntar os cabelinhos. Aí eu só faço assim no cabelo. Tirar esse óculos, fica mais fácil. Pra dar aquele ar de arrumação, né, no cabelo. Aí, ó. Eu não pintei o cabelo todo, só até aqui, meus amores, olha. Pra depois, ó. Coloco a minha liguinha, que eu mesmo faço, né, de malha, para não deixar, porque aqueles rabicozinho, né, que a gente compra, eles amarram o cabelo da gente, depois sai tudo grudado, né? Aí, se você tiver uma liguinha aí, faça aí o seu próprio rabicozinho, né? Fica muito bom. E aqui, meus amores, olha aí, vou mostrar pra vocês o meu croque, né? Ó, o meu croque. Aí, eu venho aqui, olha. Mais um pouquinho, né? Olha aí. Esfrego, passo aqui pra dar aquela ajeitada, né? Porque dessa parte que eu não pintei, só o dia que eu lavo. Pego uma piranha dessa, né? A minha bonitinha ali, tem várias ali. Aí coloco aqui no cabelo. Pego o meu cabelo aqui, meus amores, olha. E faço isso, ó. Olha aí. Toda uma transformação. E assim ficou o meu croque, meus amores. Fica bom, fica o dia inteiro, não cai, não bagunça o cabelo. E agora eu vou passar o creme no rosto. Olha o meu creme de rosto, meus amores. Depois que a gente fica nessa idade, não precisa de pelejar com tanta coisa que não vai mais adiantar não, né? Ó. Esse é o meu creme do rosto. Passa aqui. Vou deixar secar, meus amores, e volto com vocês. Depois de ter passado, né, meus amores, o creme, ó, já deu uma secadinha. Aí eu venho com o meu protetor solar. Já cortei ele aqui, né, porque ele fica, não quer sair por cá.
Aí eu corto ele aqui e enfio o dedo bem aqui, ó. Mas é um protetor solar de boa qualidade, né, meus amores? Olha aí. Esse protetor solar aqui, olha, é da L'Oréal, né? Ele é um protetor que faz uma cobertura muito boa. Eu gosto de usar com a base, porque eu já fico maquiada, né, meus amores? Olha aí. Aí eu venho passando aqui, ó. Eu tô com excesso de pele aqui em cima do olho, meus amores. Tá me dando muito problema, muita canseira. Tem que fazer cirurgia, porém é muito cara. Estou na fila, né? Esperando para ver se me chama para eu estar fazendo essa cirurgia aí, porque ela, se não for por estética, o SUS cobre, né? Olha aí. Estou guardando. Aí, meus amores, ó. Aqui, no colo, né? Tirar o excesso. Eu sempre tenho aqui, meus amores, esses papelzinhos, que é para eu estar limpando aqui, para não deixar nada, né? Porque eu já fiz cirurgia nos olhos. Eu sei, meus amores, o quanto é ruim, né? A gente ficar sem poder enxergar direito, né? Isso, a cirurgia dos 2 olhos de acterígeno. E agora, depois de ter passado ali a minha proteção, deixa eu tampar ela aqui, né? Ó, tampadinha. Eu venho aqui, meus amores, ó, pozinho de banana, né? Aquele pozinho de banana. Aí eu pego aqui, meus amores, ó, e venho selando. Olha aí. E eu sempre tô limpando em volta dos meus olhos depois, em cima da sobrancelha, né? Pra não correr o risco de ficar nada pra prejudicar a minha visão. Então, esse é o pozinho de banana que eu uso. Pra secar, né? Faz aí, seca a base, o creme, ó. Então, assim. Agora tampo, né, meus amores? Pra não correr o risco de estragar. E venho aqui, ó, todos os dias. Eu gosto assim, meus amores. Todos os dias eu gosto. Olha aí. Um pouquinho aqui de... Pra dar aquela corzinha, né? Que estamos velhas, mas não estamos mortas, né, meus amores? A gente serve a Deus, a gente tem que andar com um aspecto bonito, né? Não é maquiagem, é só uma corzinha pra gente ficar... É maquiagem em si, mas não é aquela maquiagem que você vai passar ela pra ficar parecendo uma palhaça, né, meus amores? Deixa eu terminar aqui de passar e já volto. Aí, quando eu termino de passar, eu venho aqui tirando o excesso dos olhos, da sobrancelha. Desse meinho aqui, né? E agora, meus amores, olha, tá um pouco sujo meus óculos. Vou pegar a cortina aqui, olha, a beira da cortina, meus amores. Sei que não é bom, mas eu peguei aqui. Aí eu venho aqui, olha. E faço
faço isso, meus amores. Eu sempre deixo um pedaço de papel aqui, ó. Só para dar aquela corzinha de manhã, né, meus amores? Porque vai passando o dia, a gente fica assim. E o perfume, meus amores, é aquele bem baratinho da Yes, que eu gosto. Esse é o número 9. Então, ó, de trás da orelha, meus amores. Nada de jogar no, ó, na nuca, bem pouquinho, aqui, ó. Nada de jogar na roupa, né? Vamos jogar aqui na nossa pele. E estou pronta, meus amores, para ir fazer o meu café, né? Saborear aquele cafezinho delicioso e depois sair para o meu trabalho.